Olá, amigos e amigas, eu sou o Gabriel Henrique e hoje estamos aqui nessa visão linda da Ilhota de Cristal, porque hoje iremos falar sobre My Singing Monsters, ou meus monstros cantores. E bem, por que eu faço sobre My Singing Monsters? Porque deu vontade, basicamente. Eu tava fuçando aqui e eu vi que ninguém tinha feito a história do meu primordial favorito, o Verreza. Então a gente vai falar sobre ele. Eu vou ler os dois, eu vou ler a biografia dele inteira e eu vou explicar algumas partes e outras que eu ainda não entendi. Então, né, ajudem aí a minha cabeça, por favor, eu imploro. Eu sou idiota. O seguinte é o trecho recuperado dos diários de desenvolvimento de monstros de um colossal não identificado, narrando alguns de seus primeiros esforços registrados na dimensão compacta. Para quem não sabe a história do jogo, dimensão compacta e os colossais criaram essas criaturinhas cantoras. E bora ler o que esse primeiro, né, colossal disse sobre o Verreza, que, né, para quem não sabe, o Verreza não foi feito, ele teve que ser interrompido e transformado nesse bichinho aqui, ó, nesse bichinho amado aqui, deixa aqui, ó, pegar ele. O Verreza foi transformado no dedo enroscado, que é esse aqui, ó. Porque o Verreza deveria ser o elemental de água. Mas acabou que ele não foi por causa do problema que a gente vai ver agora. Então, vambora ver o que aconteceu pro Verreza não ter sido escolhido como primordial e o elementar de água principal. O desenvolvimento do protótipo Verreza está parado, ao contrário de outras iniciativas dos elementais centrais. Ai, peraí, eu não sei ler. Perdão. O desenvolvimento do protótipo Verreza está parado Meu Deus, eu não sei ler um ponto. Está parado. Ao contrário de outros iniciativas... Meu Deus, essa biografia é difícil. Voltando. Ao contrário de outras iniciativas dos elementais centrais. Porém, não é por causa da inviabilidade do projeto. Em vez disso, estamos divididos sobre quais elementos a Verreza ou Orverreza melhor representa. Minha inclinação pessoal, claro, é água. Seu corpo colunar e cabeça coberta de tentáculos lembram a anêmona do mar. G, por outro lado, defende o elemento de planta, citando o fato de que ele cresce a partir de uma base enraizada, embora a proposta deles preveja que essa parte seja coberta por algum tipo de revestimento. Tentei convencer a Assembleia de que suas fileiras de dentes seriam mais adequadas a uma criatura marinha temível, mas eles parecem estar inclinados para o elemental de planta. O debate ficou tão acalorado em certo ponto que R teve que intervir para mediar. Ainda não desisti. No entanto, algo na ideia de um esferoide emborrachado com várias partes curtas projetando-se para fora não sai da minha cabeça. Esse finalzinho é só pra dizer como ele criou o dedo enroscado. Mas bem, basicamente o que aconteceu foi que o Colossal que criou o Verreza, que fez todo esse negócio, essa fala, foi o Idrid, o Colossal da Ilha de Água. Porque a Ilha de Água é um Colossal gigante que eles ficam na cabeça dele. E o que aconteceu? Basicamente o Verreza, ao contrário dos outros primordiais, não era problemático. Ele não tinha problema nenhum. Outros primordiais eu estou dizendo esses aqui. Porque um exemplo, o Assat, elemental de planta, ele não conseguia tocar por muito tempo, porque quando ele envelhecia, ele ficava com essa casca dura. E foi por isso que ele foi deletado e não foi seguido em frente essa versão dele. Do nosso querido Buglo, o elemental de ar, em vez dele conseguir tocar o seu som, era muito difícil, já que o que ficava nas costas dele não era essa bolsa plástica amarela. Era um globo de vidro que não deixava ele andar direito. Do nosso querido amigo elemental de frio, que é o do Nhapa, as mãos dele, os braços dele, basicamente se enrolavam e ele acabava tropeçando muito. Ele era muito desastrado. Por isso que ele fazia atos desonestos. Ele quebrava muitas coisas, basicamente porque ele era desastrado. Só que o Verreza,
Entrei na área de água sem querer, perdão. Entrei na coleção da área de água. O problema é que o Verreza não tem problema nenhum. O que aconteceu foi que a aparência dele acabou deixando os colossais confusos, entre aspas. Já que ele parece muito uma planta. E G, pra quem não sabe, é o colossal da Ilha de Planta. É aquela criatura que fica acordada enquanto os monstros cantam em cima da cabeça dele. Eu vou mostrar, pera aí, um segundinho. Esse é o G que o nosso querido Hydrid fala. Ele queria que o Verreza fosse o primordial de planta. Esse é o Hydrid. Ele é o colossal que fez o Verreza. E ele queria que o Verreza fosse um elemental de água. Mas ok, bora voltar para a história do Verreza, porque acabamos saindo um pouquinho do tópico. Agora iremos ver o Zaroi, ou Zaroi, você decide. Que ele criou essa grande ilhota que a gente vê aqui. E ele que trouxe os primordiais de volta à vida, fazendo ele ter essas diferenças. Que a gente vai ver agora, já que a gente vai ver o que ele mudou no Verreza. Já que o Verreza não era assim como a gente vê atualmente. Ele era bem mais parecido com uma planta e ele tinha dentes. Coisa que a gente vê que ele não tem mais. Vai descobrir o porquê que ele, né, mudou tanto assim. Aparentemente, adicionado muito mais tarde, outras notas de Colossal foram rabiscadas na margem. Revisitar o design antigo exigiu menos revisões do que alguns outros, então assumi desafios adicionais para dar um toque pessoal à Verreza. Consultei alguns dos diários de aventuras de H e me inspirei em menções a um dragão marinho. Folhado, folhado observado em uma jornada a um mundo distante. Converti alguns dos tentáculos curtos em lobos ramificados para diferenciá-lo ainda mais do elemental de água principal, central original. Removi os dentes completamente. Essa característica acabou se tornando uma marca registrada do elemental de planta central. E, em vez disso, bem, vou deixar a mudança falar por si só. O que acontece é que se você vê, dentro da boca do Verreza, tem outra boca e outra boca. Sim, o Zaroi colocou 3 bocas no mesmo bicho. Mas bem, o Zaroi basicamente fala aqui que ele não tinha muito o que mudar no nosso querido Verreza. Já que ele não sabia o que ele iria fazer. Então, né, foi por isso que ele não mudou muito da estátua dele. Já que, pra quem não sabe, o Verreza é uma estátua. E o Zaroi pegou essa estátua pra transformar em um monstro. Então, bem, eu acho muito legal a lore do Verreza. Ela é minha lore com certeza favorita. Então não tem nem o que eu posso dizer. Então, esse é o Verreza, o Primordial de Água. Só que ainda tem duas coisas que eu ainda não sei. Tipo, eu não sei quem é W ou H. É W, né? Eu acho que é W. Então, assim, eu acho que é o Warden Spirit, que é o primeiro humano a chegar ao mundo monstro. Mas eu já vi gente dizendo que seria outras pessoas. E eu não sei quem é R da primeira nota. Já que o Idris fala que R teve que intervir. Eu não sei quem é R. Eu procurei nos 5 colossais principais e não tem ninguém com R. Então fica a pergunta, quem será que é R? Mas bem, muito obrigado por terem visto esse vídeo. É um pouco longo, quer dizer, pouco longo não, um pouco mais curto do que os anteriores. E com um tópico diferente, já que, né, eu queria falar sobre isso. Por causa que eu estava muito feliz por causa da Ilhota de Cristal, porque, né, minha ilhota favorita. Perdão os erros de fala, porque eu gravei esse vídeo sem roteiro, eu faço os vídeos sem roteiro, porque eu gosto de ser um pouco mais verdadeiro com vocês. Então, muito obrigado por virem, por terem visto essa história. E outra coisa, eu me inspirei no canal do Carlos para fazer esse vídeo. Sim, eu já vou aqui dizer, ó, inspirado. Esse vídeo inteiro foi inspirado no fato dele fazer as histórias e no fato de como ele fez os outros vídeos dos contos 3 primordiais. Como ele não tinha feito antes, primeiro, eu decidi fazer, mas é óbvio que eu vou dizer, Carlos foi a inspiração pro vídeo. Então, muito obrigado por virem e tchau, pessoal, até mais.